Pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Obrigado Boa pela noite. companhia. Obrigado àqueles que vão assistir também a gravação depois, que é o Ederson Siqueira, do nosso canal do Trilha do Investidor 360. Pessoal, para hoje, nossa proposta é falar um pouco sobre renda fixa, olhando para ETF, tá bom? Olhando para ETF. Não é uma situação de trocar tesouro direto totalmente por ETFs, que eu vou comentar. Não é substituir outros produtos de renda fixa por ETF, é apenas uma estratégia para ser adicionada, para ser incrementada, para ser parte da sua estratégia, tá bom? Não é exatamente para trocar tudo. Eu vou falar o que eu fiz, o que eu não fazia e o que eu tenho feito recentemente, tá bom? Então vamos nessa. Vou trazer aqui, compartilhar a tela. Vamos lá. Ok. Vamos nessa. Então, para hoje, pessoal, nosso terceiro encontro, dia 21 de julho, nós chamamos de pilar C, do acrônimo do FACE. Então, nós temos o pilar C, caixa, renda fixa estratégica. E aqui fala, tá vendo? Ó, fala de ETFs, de títulos públicos. E vocês vão ver na apresentação, durante a apresentação material, que eu vou também citar o Tesouro Direto também. Ou seja, então não é substitutivo, tá? Não é substituição, mas sim uma soma, tá bom? Com a garganta um pouco irritada. Tese de investimento. ETF de título públicos. Renda fixa via bolsa. Primeiro, né, tese geral. Por que investir nesses ETFs? Tá bom? Isso é o que eu vejo para mim, tá? O que fez sentido para mim. Por que investir nesses ETFs? Primeiro, diversificação com eficiência. Você tem acesso a vários títulos públicos, IPCA+, em um único ativo, reduzindo riscos específicos de um determinado título, de um determinado vencimento, de uma determinada marcação ao mercado, que é o que vem a ocorrer. Alternativa, tá vendo? Alternativa, não estou falando que é uma substituição, que é uma troca. É uma alternativa ao Tesouro Direto com maior liquidez intraday na bolsa. 2. Proteção contra inflação. Todos os ETFs são compostos por Tesouro IPCA e também tem de pré-fixado também, tá bom? Protegendo o poder de compra do investidor, principalmente em horizontes de médio e longo prazos. Desculpa, mas a minha garganta está realmente irritada. 3. Alocação estratégica, conforme o ciclo de juros. Permite ajuste fino do risco e duration da carteira, conforme cenário macro. Como? Juros em queda. Você tem o IB5M11, que tende a performar melhor na longa duração, no long duration. Juros estáveis ou em alta, nós temos o IMAB11 ou o B5P211, que oferecem mais estabilidade. Beleza? Próximo. 4. Baixo custo e praticidade. Vocês vão ver ali depois a cotação, o mais carinho dos que eu tenho na minha são 112, 115, algo assim. Baixo custo e praticidade. Taxa de administração muito baixa, alguns variam de 0,15 a 0,25, né, ou menos, né, como disse ali, né, 0,25 ou menos. Sem spread de compra e venda de tesouro direto, e sem necessidade de reinvestimento manual dos fluxos. O que é esse reinvestimento manual dos fluxos? Por exemplo, você compra, sei lá, um Tesouro Selic 2027. Quando chegar em 2027, você não consegue reinvestir, você não consegue prorrogar o prazo, você não consegue trocar. Você vai ter que executar, você vai ter que, né, você vai resgatar ele. Aí você vai pagar imposto de renda pelo resgate, vai comprar um novo título, né, se você for reaplicar. Então é isso. Aqui você comprou um ativo de renda variável. Se você comprar hoje e vender amanhã, um abraço, tá tudo certo. Se comprar hoje e ficar 5, 10, 15 anos, um abraço. Os que eu tenho na minha carteira, eles foram compostos, entraram no mercado em 2019. Então, ou seja, são novos, tá? São novos. Eu adquiri o primeiro em 2022. Foi depois da pandemia. A pandemia ensinou muita coisa para muita gente, né? E eu sou um deles, que aprendi muito e passei a fazer algumas coisas que eu não fazia. Exatamente isso.
Conclusão. Esses ETFs permitem que o investidor aproveite o melhor dos títulos públicos sem precisar lidar com compras individuais, reinvestimentos ou spreads. São instrumentos didáticos e eficientes para ensinar a alocação em renda fixa de forma prática e estratégica, além de servirem como âncora da carteira em tempos de incerteza. Aqui nós fechamos essa. Eu vou fechar aqui. Agora eu vou trocar de slide. Vou compartilhar a tela. Beleza. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para permitir. Aí. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é um trecho, tá, do relatório de análise de carteira que eu realizo, tá bom? Então, eu entrego uma análise de carteira e isso aqui é um trecho. Então, além de analisar os ativos da pessoa, do investidor, eu entrego para ele uma composição, né, do método FACE. Toda a distribuição, toda a explicação, todo o detalhamento, tá certo? Então, vamos lá, vamos passar por ele aqui então hoje. Capítulo 6, chamei de capítulo 6, mas é conta que ele faz parte do relatório, tá bom? Mas é o mesmo assunto. Caixa em renda fixa. Vamos lá. Pessoal, aqui vai ser um pouco mais massivo, um pouquinho de leitura, porque realmente é para explicar direitinho. Por base da diretriz do método FACE, por disciplina, sempre sugiro manter em caixa um percentual não superior a 25%. Mas isso depende do ativo, depende da carteira, depende do risco, depende do perfil. Tá bom? Isso aqui, então, não é uma caixinha quadrada amarrada, tá? É só uma base, tá bom? Só uma base. Eu falo muito entre 10 a 15, pelo menos, tá bom? Assim, à medida que os ativos fiquem caros na bolsa, irá aumentar a reserva. Considera um momento, atualmente, hoje, que as ações e fundos imobiliários estão baratos. A reserva de oportunidade é importante em casos de forte queda. Apenas o investidor com caixa disponível conseguirá aproveitar o momento para aumentar a posição em ativos interessantes. Aqui é o primeiro trecho que eu vou compartilhar com vocês a lição que eu aprendi na pandemia. Eu sempre fui all-in, renda variável, full time, total. Nunca me preocupei com caixa, nunca tive renda fixa e nada. E na pandemia eu passei sufoco. Passei sufoco ao ver os ativos caindo muito e não ter uma grana, né? Não ter um caixa disponível ali para comprar mais. E ali eu aprendi a importância de ter um caixa, tá? Até para você diminuir o seu risco de exposição e para você ter uma grana disponível para fazer algumas boas compras em momento de estresse negativo do mercado. Beleza? Vamos lá. O que eu trago aqui de tese de investimentos desses ETFs de título público? Objetivo estratégico: utilizar os ETFs de renda fixa como forma prática, acessível e diversificada de exposição a diferentes vértices de curvas de juros, com o objetivo de equilibrar a carteira, reduzir a volatilidade e alinhar o portfólio ao ciclo macroeconômico, com liquidez e baixo custo. Acho que eu estou ficando gripado, acho que não é só a garganta, não. Agora que eu estou percebendo. Então vamos lá. Os que eu tenho na minha carteira são exatamente esses aqui, tá? Exatamente esses aqui, esses três. Então, se a gente olhar, tudo IPCA, né? Tudo IPCA. Nesse daqui, IB5M11, só de vencimento longo. Aqui nós temos de curto a longo, de curto e médio, tá? Muda um pouquinho. O que afeta na prática? É a marcação mercado. Quando a gente vê aquela situação das quedas de juros futuros, essas coisas, afeta diretamente nesses aqui. Cada um vai sentir de uma forma. Que é como se fosse, cada um tem uma idade. Aí pega uma gripe, pô, o mais velho vai sentir um pouquinho mais, o mais jovem vai sentir um pouco menos. Então é isso, né? Basicamente, um exemplo bem chulo, mas acho que ficou fácil de entender. E aí o que acontece? Sensibilidade a Selic e IPCA. Alta sensibilidade à inflação e juros reais, que é o longo. Mexe muito, né? Que é mista, diversificação completa. Então, como ele tem título de curto e longo, dá uma aquela equilibrada. Curto e médio vai ser menos volátil do que esse. Então, menor volatilidade, foco na proteção da inflação. Beleza? Tudo vai ser para proteção da inflação, né?
o objetivo deles. Não que seja o meu, tá? Porque eu não tenho objetivo de ficar longuíssimo prazo com eles na mão, não. A minha ideia é tentar fazer um giro para ganhar alguma coisa ali e tal, ou usar como caixa, tá? Mas eu sempre tenho um valor mínimo ali. Nunca mais depois da pandemia eu perdi essa racionalidade. Dentro da classe de renda fixa, o Tesouro Direto é amplamente reconhecido como opção de baixo risco, ideal para investidores que buscam segurança e previsibilidade nos retornos e direcionamento de recursos para fins de reserva de emergência ou de oportunidade, ou ainda para investimento de horizonte de longo prazo, como costumamos dizer, para aposentadoria. Tá vendo? Que eu não falo que é para tirar o Tesouro Direto. São complementos. Uma coisa é você ter uma estratégia totalmente voltada para a aposentadoria, você comprar um IPCA longuíssimo, sem se preocupar com marcação a mercado, nada, está fazendo um acúmulo de patrimônio e um investimento de longuíssimo prazo, então ele não substitui, tá? Esses ETFs não vêm para tirar nada do Tesouro Direto, ele vem para complementar, ele vem para apoiar, para associar, para você deixar ele exclusivo para você fazer seu caixa de oportunidade ou de emergência, e o outro aqui você nem mexe, entendeu? Então, assim, é você separar cada coisa na sua caixinha para que você use no momento certo, a quantidade certa, de acordo com o seu objetivo, beleza? Quando analiso uma carteira com Tesouro Direto, vejo como essencial observar o percentual de alocação desses ativos dentro do portfólio, garantindo que eles estejam alinhados com o perfil de risco, objetivos e momentos de vida do investidor. Além disso, considera a diversificação da carteira, integrando diferentes títulos de tesouro, como Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+, para atender a variados horizontes de prazo, proteção contra a inflação, exposição a diferentes curvas de juros e assim capturar os melhores retornos. A presença do Tesouro Direto ou renda fixa através dos ETFs, que serão comentados adiante como parte da classe da renda fixa, reforça a importância de avaliar se a alocação está contribuindo para o equilíbrio do portfólio geral, evitando concentrações excessivas em outros ativos ou classes. Sempre vem para dar o equilíbrio, né? A diversificação é o nosso melhor colete, né? O nosso melhor colete salva-vida, é o nosso melhor guarda-chuva. Não tem como a gente saber se vai chover, então já anda com guarda-chuva ali. Dizem que São Paulo é a cidade que tem várias estações no mesmo dia, então muita gente tem um guarda-chuva ali já pronto, porque sai de casa sol, depois esfria, depois esquenta e no final do dia chove, né? Então a gente tem que estar sempre com diversificação em mente, na carteira e pronto para qualquer momento. Considerando as metas de alocação sugeridas e os objetivos individuais, é recomendável avaliar ajuste na participação de ativos. Como orientação inicial, eu sempre falo, né, sempre sugiro que uma reserva mínima é de 10% e uma máxima, pelo menos para o meu conceito, tá bom, galera? Nada contra se alguém tiver alguma opinião diferente dessa. 25. Porque também deixar muita grana na reserva, né, às vezes não tem muito sentido, né? Não faz muito sentido, porque a sua carteira não é tão arriscada, você tem uma diversificação boa, então a reserva de oportunidade é quando você tem uma carteira muito volátil e você precisa de uma grana para poder dar uma equilibrada, né? Dar uma comprada. E também, no mínimo 10% para não ser pego de nada, né? Sem grana no bolso aí durante alguma situação que o nosso país passa com muita frequência. Nossa bolsa é maravilhosa, né, para dar oportunidade. Então, é bom sempre estar previamente prontos. Então, vamos lá. De 10 a 15 em renda fixa, como foco na formação de uma reserva de emergência e ou oportunidade. Eu falo assim, que a minha reserva, ela é reserva, uma reserva coringa. Se surge uma coisa, uma situação de emergência, ela vai ser reserva de emergência. Se for de oportunidade, ela vai ser de oportunidade. Tem gente que tem uma e outra, nada contra também. Eu estou falando que eu faço dessa forma. Conforme a necessidade específica de cada investidor, você tem o alinhamento aqui dos 10 a 25%. Essa abordagem visa promover equilíbrio e segurança dentro da carteira de investimentos. Qual a sugestão que eu deixo aqui de uso, né? Para conservadores, priorizar Tesouro Selic,
né, Tesouro Selic direto, né, o título mesmo, ou fundos DI. Então, ou seja, para conservador mesmo, qual que é o melhor título, o investimento mais seguro? Tesouro Selic, né? Então, para conservadores, o melhor caso é esse. E aí, para adicionar, né, para experimentar, para verificar, para ver se está pronto, para testar o que, que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Adicionar uma pequena posição em IMBB11 para proteção contra a inflação de curto prazo, tá bom? Para investidores moderados, combinar o anterior, né? IMBB11 mais IRFM11 para proteção híbrida, inflação mais prefixado. O colega no grupo hoje perguntou, esqueci o nome dele agora, me perdoe. Ele perguntou por que eu não tinha o IRFM11. Então, assim, por que eu não tive? Como eu disse, eu comecei a montar essa carteira de ETF em 2022, depois da pandemia, certo? Depois da pandemia. E eu fui adicionando pouco, porque, como eu disse, eu sempre fui 100% renda variável, tá? Eu era erradamente, tá? Não façam isso, não sugiro que façam, né? Não sugiro que façam. Então, eu era 100% renda variável. Então, eu aprendi, né, na dor ali, no momento do caos tremendo, a importância de ter uma reserva de oportunidade, de ter uma reserva de emergência, de ter uma alocação diversificada em outra classe de ativo, fora daquele risco sistêmico ali da bolsa de valores, que foi o caso, né, naquele momento. Então, o que acontece? O IRFM, ele é pré-fixado, tá? Pré-fixado. Então, agora, nesse momento, eu ainda acho que teremos um pouquinho de alta da Selic ainda. Eu não acredito que ela vai começar a cair a partir do ponto de 15%. Eu ainda acho que pode subir um pouquinho mais ainda. Não que eu queira, mas eu acho que sim. Mas mesmo assim, já pode ser considerado, acho que um bom momento para comprar esse daqui, para colocar esse daqui na carteira. E depois, com a queda da taxa de juros, ele vai tender a performar bem, tá? Mas também, opinião minha, não acho que a Selic vai sair de 15 para 8 muito rápido. Chegar a 5, acho que nem chega. Eu acho que vai até 8. Então vai levar um tempo, né? Vai percorrer um período, vai ter um tempo ainda para ele sair de 15 para 8. E nesse período ele vai ganhando sua performance. Então, se você pegar ali, por exemplo, um exemplo, tá? Não que vá se comportar exatamente assim. Um exemplo hoje, tá? A Selic está 15% e ele está R$ 100. Com a Selic a 8, ele vai chegar a 120, 130, 35, alguma coisa nesse sentido. Mas quanto tempo ele vai levar para percorrer isso, né? Quanto tempo ele vai sair de 15 para 8, de 15 para 5, que seja? Então, assim, é um tempo a percorrer. Então, é uma estratégia válida se você pensa em fazer marcação a mercado e ganhar com ele, tá bom? Então, hoje eu já colocaria, tá? Eu já colocaria, beleza? Aqui, tá vendo? Como eu falo, não trouxe para substituir. Eu não trouxe os ETFs para substituir título público. Eu trouxe para ele acrescentar, dividir tarefas, dividir funções e objetivos. Então, usar CDBs ou fundos com liquidez diária como reserva. Para os mais agressivos aí. Um pouquinho de água. Vamos lá. Exposição em IMAB 11 ou IMBT 11 com visão de longo prazo. Então, são títulos de PCA de longo prazo. Eles vão ter mais volatilidade, tá bom? Lembra do exemplo do uma pessoa idosa sofre um pouco mais com a gripe? Então, esses aqui são mais velhinhos, eles vão sofrer um pouco mais com as oscilações aí de taxas, tá bom? Reforçar a caixa com pequena alocação em Tesouro Selic mais IRFM. Então, o Tesouro Selic ele vem sempre para equilibrar uma dosezinha de sanidade, né? De racionalidade, e você incrementa com outros ativos para você capturar alguma condição de marcação a mercado, queda de taxa de juros, tá bom? Apenas para rebalancear ou emergência. Então, assim, é sempre dosando, sempre combinando, tá vendo? A palavra combinar, usar também, certo? Exposição, não é troca isso por aquilo. Tenha isso, somente isso, tá? Reforçar, tá certo? Reforçar. São palavras-chave. Adicionar,
priorizar, correto? Beleza? Vamos mais. Outros ETFs para uma composição amplamente diversificada. Aqueles que querem cercar todas as zebrinhas, né? Então, assim, você tem esses aqui, né? Vamos supor que seja a cesta básica aqui, esses aqui para esses perfis, conservador, moderado e agressivo. E aqui você vem acrescentando, tá? Então, para você aumentar, ampliar sua diversificação, tá bom? Vamos lá. IMAB 11, ele é o quê? IPCA, NTNB. Faz parte ali, ele acompanha, né? Segue o índice IMAB-B, com a duração de longo prazo, um risco médio, porque é longo prazo, né? E aqui, objetivo, proteção contra a inflação com mais volatilidade. Ele já está dizendo, né? Ó, sou volátil. Topa essa parada? Tem um pouquinho de pimenta a mais aqui. Topa? Então é isso. Temos IMBB 11, que é o Tesouro IPCA mais curto aqui, né? 2026. IMAB B5, já é outro índice. Curto e médio, diferença de curto e longo prazo, curto e médio. Qual o risco? Baixo e médio. Baixo porque é de curto, médio porque é de médio, né? Tá explicado. O objetivo dele, exposição à inflação com menor oscilação. Tá? Então ele dá uma misturada, como é curto e médio, dá uma equilibrada ali no tapetinho ali, beleza? E MBT 11, Tesouro IPCA, mais, aqui é o até, né? Desculpa, até 2026, e aqui é após 2026. Então esse aqui já é outro índice também, tá vendo? Que vai trocando os índices. IMAB e IMA B5+. Longo prazo e é alto, tá bom? Aqui, aposentadoria longo prazo com mais risco. Já está dito, já está explicado. IRFM, Tesouro Pré-Fixado. Faz parte do índice ali do IRFM. Duração dele é curto e médio e o risco é de médio. Objetivo, ganhos com juros pré-fixados. Certo? Vamos seguindo. Falando de uma forma geral, né? A tese geral aqui desses ETFs. Por que investir nesses ETFs? Diversificação com eficiência, acesso a vários títulos públicos, IPCA+, em um único ativo, reduzindo riscos específicos. Também nós vimos aqui também, né? Tipo, títulos públicos, IPCA+, e pré-fixados. Alternativa ao Tesouro Direto com maior liquidez intraday na Bolsa. Proteção contra a inflação. Né? Todos os ETFs são compostos pelo IPCA e pré-fixado também. Tá bom? Quando ele fala de inflação, ele quer citar o IPCA. O poder de compra do investidor, principalmente em horizonte de médio e longo prazos. Alocação estratégica, conforme o ciclo de juros. Então, o que você pode fazer de alocação estratégica? Se você ganha, né? Você ganha facilidades, manobras que te permite ajustar, ajuste fino do risco e duration da carteira conforme o cenário macro. Então, você equilibra teu duration, vai dar uma balançada, vai dar um seguro, né? Uma proteção contra as volatilidades de marcação a mercado quando você mescla a sua carteira com título de curto, médio e longo prazo. E aí, de forma fácil, você compra 3 ETFs diferentes ali, você vai ter esse tipo de proteção, tá bom? E como eles fazem uma cesta, então eles pegam vários vencimentos e colocam dentro daquele ETF, né, daquela composição. Diferente de você estar assim, eu quero proteger de curto prazo, aí você vai ter que comprar um título de tal ano. Eu quero proteger de médio prazo, eu tenho que comprar um curto de tal prazo, tal data. Então, você não vai precisar fazer isso. E quando você faz isso, você está escolhendo uma data. Curto prazo, 2028. Pô, mas e antes? E um pouquinho depois, como é que fica? Então, quando você pega a cesta, quando você pega o ETF, lá já vai ter vários títulos com vários vencimentos. Juros em queda
é o IB5M11, tende a performar melhor por conta do longo duration. Juros estáveis ou em alta, você tem o IMAB 11 ou B5211, que oferecem mais estabilidade. Um ponto positivo, baixo custo e praticidade. Taxa de administração muito baixa, tem de 0,15 a 0,25%. Aqui, quando ele colocou menos, já está menos, já está preenchido, né? Mas vamos lá, deixar explicado. Em spread de compra e venda do Tesouro Direto e sem necessidade de investimento no manual dos fluxos. Eu acho que eu comentei no comecinho, se investimento no manual dos fluxos é por conta dos resgates. Vai vencendo o teu título, você tem que resgatar. E ao resgatar, você paga imposto, certo? Nesse caso aqui, você vai pagar imposto nos ETFs só quando você vendê-los. Você não é obrigado, não tem prazo, você não tem data, não tem validade, não tem vencimento, tá certo? Falando um pouquinho aqui, deixa eu ver, isso aqui vai ser breve também. Tese individual por ETF. O IB5M11 aposta direcional em queda de juros reais, ideal para cenários de afrouxamento monetário ou desaceleração econômica. Duration elevada. Tende a valorizar fortemente com quedas na taxa real de juros. Volatilidade maior. Recomendado para investidores com perfil mais tolerante a oscilações e prazos mais longos, mais de 5 anos. IMAB 11, cesta completa para balanceamento. Representa a totalidade da curva do IPCA. Pega o IMA e o IMA-B, né, total. Versátil, usado como núcleo de carteira de proteção contra inflação. Menor concentração, balanceia bem o duration e exposição, sendo uma excelente porta de entrada para quem busca diversificação com estabilidade. O B5P211, conservador com proteção. Curva curta e média dos títulos IPCA. Baixa volatilidade, indicado para quem quer manter o capital corrigido pela inflação com menos risco a risco de mercado. Com menos exposição a risco de mercado. Boa escolha para fundos de emergência sofisticados ou reservas estratégicas. Isso aí. Então, como utilizar a carteira, né? Como fazer usando o método fácil? Né? Outro acrônimo aqui, a gente gosta muito de acrônimo aqui. F, fundamento. IPCA é título soberano com indexação inflacionária, proteção fundamental. A, alocação. Uma exposição segmentada por duration, curto, médio e longo prazo. C, ciclo. Escolher ETF conforme o momento econômico. Alta de juros, B5P211 ou IMAB 11. Queda dos juros, IB5M11 ou o IRFM 11. Ou IRFM 11. E, equilíbrio. Combinar 2 ou 3 ETFs para suavizar a curva de retorno e reduzir concentração em um único ponto de curva. Teve um ponto do imposto de renda que eu falei no primeiro slide. Você, quando pega ETF, nos ETFs, quando você investe em ETF, você paga 15% a qualquer tempo. Você comprou hoje, vender amanhã, você paga 15%. Não tem tabela regressiva igual do título público, igual do Tesouro Direto, ou de outros produtos de renda fixa. Começa com 22,5% até chegar em 15% depois de 2 anos. Então, a partir do próximo dia, o imposto de renda já é de 15%. Então, isso facilita, porque vai ter menos custo, você não precisa vender eles, porque não tem vencimento, você não precisa fazer resgate, que aí você paga um imposto quando você resgata, depois você vai investir, aí vence de novo aquele título, você vai ter que pagar imposto novamente, então isso não vai ocorrer aqui, tá certo? Para finalizar aqui, concluindo, esses ETFs permitem que o investidor aproveite o melhor dos títulos públicos sem precisar lidar com compras individuais, revestimentos ou spreads. São instrumentos didáticos e eficientes para realizar a alocação em renda fixa de forma prática e estratégica, além de servirem como âncora da carteira em tempos de incerteza. E volto a repetir, não é para substituir totalmente, tirar ou não ter, tá bom? Ou não ter título do Tesouro Direto, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais uma outra. Stop. Aqui agora eu vou mostrar só a planilha aqui rapidinho, até que o nosso tempo já está acabando. Vou compartilhar a tela. Nós temos
6 minutos. Aí. Essa aqui é a minha carteira, tá? Poucos aqui, né? Poucos títulos. Eu vou dar uma ampliadinha de leve, tá? Vou pegar o IRFM em breve, talvez esse mês que vem, talvez já, ou no próximo. Então, começo devagarzinho. Tá vendo? Ó, a cotação dele é 112, 103, 97. E aqui eu fiz uma escolha, uma composição aqui na carteira. Então eu marco aqui, acho que vocês já viram isso em outras apresentações, a carteira ideal e a carteira atual, tá bom? É uma carteira que é uma planilha que é dinâmica, né? Não é estática. Vou fazer uma simulação aqui, 130. Tá vendo? Mudou, beleza? Aqui eu expliquei um pouquinho. Ó, esse daqui, IB5M11. É um ETF, renda fixa, que busca replicar o desempenho do índice, que acompanha título público, federais, indexados IPCA, com vencimento de até 5 anos. IMAB11. É um ETF de renda fixa que busca o índice, composto de público, federais, indexados ao IPCA. B5P211. Renda fixa que busca acompanhar o índice, composto por títulos públicos federais indexados IPCA com prazos de até 5 anos. Então, tem diferenças, né, entre eles. Então, dá para a gente fazer uma boa composição, uma boa diversificação com poucos ativos, tá certo? Alguém quer comentar, perguntar, falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver, eu marquei aqui. Então, uma pergunta do Alisson. Cotação oscila muito em relação ao Ibov, por exemplo, na pandemia. Como essa carteira se comportou? Cara, eu não tinha ela, né, não sei dizer como se comportou. Posso, posso dar uma procurada aqui para olhar dados de performance e fazer algum material para postar no grupo depois, tá bom? A liquidez é boa? Sim, a liquidez é boa. Além da taxa do Itaú de administração, tem taxa da B3? Não, não tem. É direta, tá? É bolsa direta, sem taxas. IR de 15% já de cara? Sim, isso mesmo, já começa já de cara, tá bom? Não tem tabela regressiva. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Lucas perguntou se pagam dividendos. Não pagam. Deixa eu ver. As perguntas que soltaram no grupo foram essas. Pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Nosso tempo está se esgotando. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa, acrescentar? Não? Creio que não. Deixa eu ver chat. É igual Janaína, é igual as negociações de home broker, da uma ação. É a mesma coisa, comporta que nem uma ação. Igual um fundo imobiliário, a mesma coisa. É, D mais dois, né? D mais dois fica liberado o dinheiro na conta, disponível. Beleza? Pessoal, espero ter contribuído mais uma vez. Espero ter deixado algo de bom aí para vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado por dedicar o tempo de vocês à noite aí para isso. E, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se falando no grupo. Grande abraço e até a próxima semana. Abraço.